Oi, gente! Começando mais um episódio aqui no Conebra, o maior congresso de empreendedorismo do Brasil. E agora eu tô aqui com o Roberto Gabriele. Vamos conversar sobre empreendedorismo, liderança, varejo Sim. e esse mercado que está em constante transformação. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao ComeaCast. Muito obrigado. É uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês, estar aqui nesse podcast. Realmente só tem gente qualificada, gente. Só tem gente brilhante falando aqui hoje. Eu fico até mais tímido por isso. Mas enfim, você falou muito, né? A questão hoje da empresa hoje, do relacionamento, da ligação das pessoas que trabalham no mesmo lugar, do comprometimento das pessoas. Então tem muito assunto, tem muita mudança, muito jeito diferente de olhar e ainda, a questão de varejo está numa transformação absurda. Eu tenho a sorte, né, eu participei nesse ano de 2 feiras que falam só de varejo, a maior do mundo, que é a NRF, em Nova York, e tive também em outras feiras como o Euroshop, SXSW, e tudo isso para trazer um pouquinho das tendências, né. Até tem um ditado interessante: tudo que o Brasil não aplica tudo que acontece na NRF, mas tudo que acontece no Brasil passou pela NRF. Então é um pulmão que alimenta todo um corpo em termos de varejo, transformador. Maravilha. Eu venho do varejo como publicitária. Que legal. Eu falo que, assim, na época do varejo eu trabalhei desde da autopeças até a lingerie, bem a vida do publicitário mesmo. Então, assim, eu acho incrível, eu adoro, é gostoso de trabalhar, é gostoso de criar, e eu falo que eu sou geração Orkut. Então eu comecei, assim, tem o quê? 20 anos, Era né, ó, legal. contando a idade. Você está fazendo você está mentindo para mim, porque ninguém começa a trabalhar com 10 anos de idade. Mas enfim, vou aceitar. Eu quero saber a sua opinião, já tem aí mais 3 décadas. Como que o senhor enxerga hoje a mudança para um empresário que quer fazer um negócio crescer? Bom, eu falei há pouco, o ponto mais importante é primeiro diferenciar o que é escala e o que é crescimento. Porque todo mundo fala muito: "É escalável, escalável, escalável", mas o escalável, ele tem um limite. A sua empresa suporta até um ponto de escala. Você crescer, você claro que todo mundo busca um crescimento, mas quando você fala de escala é alguma coisa que foge ao normal, que você está investindo seu tempo, sua atenção, e muitas vezes o risco de você escalar é que quando você pretende escalar, você sempre apresenta um diferencial. Vamos imaginar a venda que acontece numa Black Friday. Todo mundo baixa o seu preço e vende muito. Maravilhoso, ganhou share, mas não ganhou dinheiro. Qual o momento da sua empresa? O momento de ganhar share ou efetivamente ganhar dinheiro? Você está com dinheiro sobrando para ganhar share? Legal, você compra share, um produto, o melhor jeito. Agora, quando você fala de crescimento, é uma coisa muito mais sustentável, que está muito mais relacionada com como você atua. Seu preço não tem que ser o menor, ele tem que ser o melhor. Não tem que ser preço, tem que ser um valor. E, sobretudo, você cuidar de ter alguns cuidados com a sua empresa. Na minha opinião, o principal é com as pessoas que estão com você, que você traz para o comprometimento, com a dedicação e com a atenção que você leva até eles. E depois você pensa em tecnologia. A tecnologia é super importante, mas para aquilo que é replicável. Aí sim. Mas não a cerne da sua empresa. O controle pode ser, aquilo que é repetitivo pode ser, mas quando você fala de atendimento de gente, tem que ser gente. E é interessante, eu dou consultoria na parte de comunicação, e muitas vezes os meus clientes, eles me procuram muito focados em rede social, viralizar. E eu questiono muito eles, né, por quê? Por que que você quer viralizar? Por que que você quer ter 1 milhão de seguidores? E talvez porque eu venha realmente dessa geração, do panfleto, do outdoor, do treinamento ali em massa dentro da empresa, desse atendimento diferenciado, eu dou muito valor nesse offline. E as pessoas às vezes acham que morreu. Ah. É, eu digo para você, é muito minha opinião, né, não posso dizer que eu sou o dono da palavra, dono da
daquilo que é bom ou ruim. Mas eu acho que você tem que juntar os dois. É importante você estar presente em mídias sociais? Sim, você vai ser visto, você vai ser lembrado. É o melhor branding e mais econômico branding que você pode fazer. Mas essa atitude, vamos falar, analógica, né? Não é a digital que você está trabalhando com as mídias, esse caminho analógico, ele é super importante. Você ganha visibilidade e branding no digital, mas você ganha credibilidade, autoridade e fidelidade no pessoal. Isso é indiscutível. Não, nada. Aliás, até aquilo que você coloca nas mídias sociais, ou num anúncio, ou na frente da sua vitrine, enfim, tem um estudo que diz que nada faz tanta fidelidade do seu cliente do que um storytelling. Quando você conta a sua história, quando você conta a história da sua empresa, quando você conta a história talvez de um funcionário que começou com você há X anos atrás e ele veio galgando e crescendo, isso comove, isso toca o coração das pessoas. Gente gosta de história, e história é só o humano que conta. É, e o humano é o que conta a história, e o humano é o que conecta, o humano é o que faz uma empresa crescer ou morrer. E eu percebo muito que as pessoas hoje elas estão muito preocupadas em crescer, em ter visibilidade, mas elas têm também esquecido dessa conexão com o cliente, a experiência com o cliente, um atendimento de excelência. Perfeito, perfeito. Essa conexão é essencial, porque você não fideliza, você não traz para perto. Pô, gente, eu vivi isso, tá? Eu sou um pouquinho antes do Orkut, eu passei Telex, mas um Telex daquele de de furação de fita, enfim, já tem um bom tempo. Mas assim, sabe aquela coisa de você namorar em 2 cidades diferentes? Você namora com alguém que tá 800 quilômetros de você, 500 quilômetros de você, e você não pode estar toda hora lá, né? Para quem tem dinheiro, não é um problema. Mas para quem tem pouco, como aconteceu na minha época, quando, né, não é a mesma coisa. E o digital é um pouco isso, é a distância. A IA foi a melhor coisa que inventaram no mundo, mas tem uma questão importante, ela ainda não tem sentimento. Então você tem que colocar ela para cuidar do que é repetitivo. Agora você tem que dar um atendimento, você tem que ir lá. Eu tenho uma passagem interessante na minha vida profissional, eu não vou entrar em nome de empresa agora, mas eu fui diretor de uma empresa que saiu de toda empresa é muito boa para trabalhar, tá? Mas ela saiu de R$ 3 milhões de faturamento para em 10 anos chegar em 40 milhões de faturamento. Um ponto que nós trabalhávamos muito era o relacionamento pessoal. Era chegar no final do ano, fazer um brinde, mas o brinde não para o dono da loja, um brinde que ia para os funcionários, para a copeira, para o faxineiro, enfim, todo mundo ganhava aquilo e criava um vínculo. Às vezes não com o faxineiro que ele não ia comprar, mas quem estava olhando aquilo percebia, era de coração, a gente dava importância a todas as pessoas, né? E um outro ponto importante, eu visitava 850 clientes por ano e em 135 cidades diferentes. Alguns todo mês, alguns 2 meses, 3 meses, 4 meses, até alguns em uma vez por ano. Isso criava uma proximidade com esses clientes que não tinha o que vencia. Nós éramos os melhores, a gente não vendia 100%, mas imagina uma coisa, a gente tinha 39% de share com isso, e 30% dos nossos clientes, dos 8 mil clientes, eram clientes exclusivos, num mercado que tinha 10 marcas trabalhando. Então isso por quê? Porque todo mundo tinha essa função, não só a minha, mas os meus gerentes, os representantes da empresa, tinham esse treinamento para poder chegar perto das pessoas e resolver qualquer problema. O problema acontece, não tem jeito. O problema não é você ter problema, o problema é o tempo que você demora para resolver um problema. E você mostrar que tem decisão, tem problema que não tem solução, mas quando você passa que você está correndo atrás, que você tem preocupação na decisão, na solução, você tem uma aceitabilidade maior do cliente. Então, assim, acho que é muito de você se relacionar. Nós temos, na época, a presidente da FLC, a Alcione Albanese, ela tinha uma relação tão próxima com o cliente, e cada vez que a gente fazia um jantar, nós fazíamos todo ano um jantar com os clientes todos,
As esposas traziam caneca com a foto dela, camisa com a foto dela. Ela virou um ídolo para essas pessoas, pelo que ela proporcionava para as pessoas, preocupado com o crescimento, também isso, sabe? Não é coisa só, não vendo para você, eu vou te ajudar a vender. Eu vou te ajudar a crescer do jeito que a gente quer crescer. É um pouco isso aí. Então isso é só relacionamento. Por isso que eu prezo muito por relacionamento. Talvez dentro da empresa hoje eu a pessoa que mais viaja. Porque eu não aceito só ficar falando por telefone. Videoconferência é a coisa melhor do mundo. Você dá os primeiros passos, não é na hora que você percebe que tem efetivamente algum interesse, pega um carro, um ônibus, um avião, vai de jegue, não sei como é que você vai, mas vai até lá, senta na frente dessa pessoa, que com certeza a sua história vai ser diferente. A sua história vai ser duradoura, a sua história vai ser de confiança e de lealdade. E cada vez está ficando mais distante, né, esse contato. É muito difícil. A IA traz um monte de possibilidades. O problema é que eu acho que o mercado como um todo não está usando da forma certa. Eu vou contar 3 estágios de 3 feiras. Eu tive o primeiro ano em 24 na NRF. A bandeira da NRF era IA. Não tinha outro assunto. Você tem que usar IA para isso, IA para aquilo, enfim. Todos os movimentos voltados só para o uso da IA. Quando chegou em 25, o ano passado, eu já percebi que era assim, metade gente, metade IA. Eles começaram a perceber a importância da pessoa, do ser humano nesse processo. Esse ano é só pessoa, gente. Essa compreensão vem com o tempo, mas é só gente que resolve. É gente que faz a sua empresa crescer. É gente que consegue encantar o seu cliente. Você pode ter tremendo num serviço com a IA. Não perca essa oportunidade. Um controle, informação, dados, enfim, você tem que usar mesmo para poder entregar o melhor. Mas quem é que vai entregar isso com excelência? É gente. É o seu pessoal, seu funcionário. Aí tem mais um detalhe. Estava falando agora há pouco que eu entendo 3 pontos importantes para o seu negócio. O primeiro é o gargalo. Onde é que está o problema? Bom, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Em 55% das vezes é o dono do negócio. Ele é o gargalo porque tudo depende de uma aprovação, ele quer ver tudo, ele quer liberar tudo, não delega. Claro que a empresa vai demorar um pouquinho mais para crescer. E o segundo ponto é processo. Você tem que criar um processo. Não importa o tamanho da sua empresa. Se você e mais alguém, gente, tem que ter um processo que você alinhe começo, meio e fim de uma jornada. Você não pode ir de acordo com o que cai. Cai um balão, corre ali, cai um balão, corre lá. Isso não existe. Você tem que ter um processo e ser fiel a ele. E assim, você tem que ser fiel ao processo mais do que você é ao cliente. Por um ponto muito simples. Se você sair do seu processo, você não vai entregar tão bem. E o próprio cliente que insistiu contigo vai ser mal atendido. O retorno que você tem depois, eles não sabem trabalhar. É melhor você impor o seu processo, você vai ser muito mais respeitado por seu cliente, porque ele vai perceber que você tem respeito à regra, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa que segue esse ritmo. E o terceiro ponto principal é gente. Pessoas. Prenda seu funcionário. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, com experiência, não é salário alto. É claro que você tem que procurar dar o melhor possível, claro que você tem que oferecer plano de saúde, você tem que oferecer, hoje, abrir esses hubs de academia, para o seu funcionário ter oportunidade, enfim. Você tem que fazer tudo que é melhor. É assim, olha para o funcionário e fala assim, o que eu quero? O que eu quero para mim? Talvez não seja mesmo a proporção financeira, mas você tem que fazer o melhor para dar condição dele sentir isso. Porque às vezes não é o que você consegue, é o que você consegue que vai trazer o seu funcionário para você, o seu colaborador para perto de você e ele ter o comprometimento que você espera, que é o mesmo que você coloca naquilo que faz. Maravilhoso. É isso, entender de processos e gente. Isso. Quero agradecer Não, pela sua participação, Não, eu pelo que agradeço. conhecimento. Foi uma honra receber o senhor aqui com a Não, gente. eu que agradeço. Puxa vida, obrigado, gente. Obrigado pela paciência de você de nos ouvir, né?
Eu fico à disposição de Muito vocês obrigada. sempre. Paciência, Obrigado. é uma honra poder ouvir tanto conhecimento e tantas viradas de chave. Para mim foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, gente. Já já estamos de volta com mais um episódio do Comecast edição Conebra. Aguarda aí.